Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma estudada, falar sobre a intercessão, o poder da intercessão. Deus, quando nos salva, quando nos concede a graça, nós passamos a nascer de novo. Nos despimos daquele velho homem, escravos do pecado, onde as nossas inclinações sempre, a nossa escravidão era por Satanás, pelas coisas do mundo, e Deus nos liberta. Ele cria meios para trazer de volta o seu banido, como diz em 2 Samuel 14:14. Mas aí vem aquela pergunta, mas quando Deus nos salva, Ele já pode nos levar desse mundo, porque nós somos estrangeiros desse mundo, a nossa salvação já está garantida. E por que Deus faz com que nós permaneçamos ainda neste mundo? Amados, não é para desfrutar somente desse mundo. Deus nos deixa aqui, mesmo depois da salvação, é para que nós possamos multiplicar os talentos, para que nós possamos evangelizar, dar os nossos testemunhos. Eu notei que no nosso meio tem algumas pessoas que falam: Wellington, mas você sabe da Bíblia, eu não sei. Fulano sabe mais do que eu, cicrano. Amados, Deus usa cada um de nós de um jeito. Como diz lá na passagem do Novo Testamento, uns para mestres, uns para evangelistas, uns para ajudadores, e assim vai. Uns falam bem, outros são mais tímidos, recatados. Uns têm a capacidade de assimilar melhor as coisas, outros não. Mas Deus nos usa de qualquer maneira, meus amados. De qualquer maneira nós vamos ser usados. E a nossa permanência nesse mundo depois da salvação é para que nós possamos vir a interceder. A mulher que tem aquela passagem que fala que de boca fechada ela evangeliza para o seu marido que é um descrente, no seu bom proceder. Tem pessoas que já levam a palavra, já falam mais do que as outras, mas nós temos que parar com essa mania de achar um melhor do que o outro. Aqui ninguém é melhor do que o outro. Eu estou aqui estudando. Antes de vir falar para vocês aqui, eu estudei isso aqui. E eu preciso de outros irmãos para poder discordar de alguma coisa que eu venha a falar. Respeito o seu jeito de falar, que você falou, mas vem cá, não seria por acaso isso assim, não? Então, esse feedback ele é essencial entre a gente. Nós temos que pregar a palavra a todas as pessoas. E nós vemos aqui, eu poderia pegar vários, porque fica cansativo para vocês, que eu já notei isso. Vários versículos aqui, fazer um estudo mais completo de intercessão. Moisés, Paulo e tantos outros. Quando Paulo estava na prisão, eu acho que é Paulo ou Pedro, é um desses dois apóstolos, agora eu não me lembro, que estava na prisão. Eu acho que era Pedro, assim. E ele foi solto. E quando ele chegou no lugar da casa dele, estavam todos lá orando, intercedendo por Pedro. Então, meus amados, isso é o tempo todo. Nós vemos aqui no livro de Mateus, deixa eu pegar aqui, Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 13. Fala sobre um centurião demonstra a fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Diga-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé.
Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, amados, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus falou que não encontrou em Israel alguém com tamanha fé, um gentil, um centurião romano. Mas ele teve fé. Deus amou o mundo, lembram? Não é cada pessoa. Tanto os gentios quanto os judeus. Tanto quanto os centuriões romanos, como os judeus. Deus amou o mundo. Não é cada pessoa. Então, meus amados, a gente vê aqui que esse centurião, ele intercedeu pelo seu servo que estava doente. O seu servo foi curado. Aqui não diz se esse servo era temente a Deus. Aqui não diz se esse servo era um iníquo, um pagão. Não diz. Jesus, ele atendeu à intercessão do centurião e não ao servo que estava doente. Nós podemos ver isso também no livro de Tiago. Vamos lá, Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago é bem mais para trás. Tiago. Livro de Tiago. Acho que eu achei já. Tiago capítulo 13. Não, minto. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 20. Diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 20. A oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Que essa pessoa ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, como aquele servo do centurião romano, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aquele centurião romano, ele foi aos presbíteros da igreja? Não, ele foi ao Senhor Jesus, que estava lá naquele tempo entre eles. E quando aqui no Tiago fala, chama o presbítero da igreja, aqueles que têm o Espírito de Deus. E unjam com óleo em nome do presbítero da igreja? Não, em nome do Senhor Jesus. É essa que vem a cura. Aí continua assim no versículo 15. A oração feita com fé, como o centurião romano que procura Jesus foi até ele com fé, curará o doente, o seu servo. Curou o doente, o seu servo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. O servo, se cometeu pecado, será perdoado pela intercessão que ele fez a Jesus, com o Senhor Jesus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Por isso que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Se nós não confessarmos os nossos pecados uns aos outros, não adianta a gente orar, interceder por ninguém. Não vai adiantar, meus amados, que Deus não ouve a pecadores. Ah, mas ouviu o centurião romano. Sim, porque ele era um justo. Porque ele era temente ao Senhor. Porque ele procurou Jesus. Ah, o servo dele poderia ser um pagão, mas a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu só para terminar agora, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 17, nós podemos encontrar assim, ó. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 17. Aos casados dou este mandamento, não eu, Paulo, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele,
não se divorcie dela. Ela é descrente, mas ela está comigo. Sabemos que nós cristãos temos que nos casar com pessoa com jugo igual, não desigual. Mas aqui no caso, de repente a pessoa casou com a pessoa antes, de repente não, casou com uma pessoa que não era temente ao Senhor. Então, se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Por quê? Porque o irmão sabe que Deus odeia o divórcio. Em momento algum nós podemos nos divorciar. Está falando do cristão, tá? E não do descrente que estava convivendo com eles. Não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. O marido crente, cristão, ele não vai se divorciar dela. Mas o cônjuge que é descrente, se ele quiser se apartar, aí continua assim, ó. Pois ela não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Os que creem. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E terminando. Todavia, se o descrente separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ao irmão não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, o descrente vai querer se separar. Mas se separar e se divorciar, para o crente, o cristão, nunca é o que um cristão vai fazer. Independente do que tenha acontecido. Divórcio, Deus odeia o divórcio. E se você realmente tem o Espírito Santo, vocês não vão se divorciar. Não vão se divorciar. Tá? E fica aqui, ó. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido descrente que se foi? Ou você, marido que crê, como sabe se salvará sua mulher que se foi? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, para todos aqueles que creem. Então o descrente resolveu ir. O que vai fazer? Você que é crente. Joelho no chão. Intercessão. Falar com o Senhor. Como o centurião romano fez, meus amados. Eu tenho até que levantar minha voz para ver se isso entra nos neurônios de vocês. Como o centurião romano fez. Na Bíblia não falou se aquele servo daquele centurião, se ele era pagão, se ele era um judeu hipócrita. Não diz. Mas Jesus atendeu a oração daquele justo, daquele centurião. Por isso que aqui, em 1 Coríntios fala, se o descrente, porque ele é descrente, que resolveu se separar, deixa-o ir. Você não fica debaixo da servidão para implorar a ficar. E como é que você vai santificar o marido descrente? Intercedendo com o Senhor. Clamando a Ele pela salvação do seu cônjuge. Eles não vão entender isso, porque eles são descrentes. Por isso que a palavra do Senhor fala o quê? A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o marido ou a esposa de vocês que, por ser descrente, resolveram se apartar e se casar com outro ou não, estão sozinhos. Seja o que for. Porque na palavra do Senhor, quem é crente, quem é cristão, permanece juntos. Amados, preciso falar mais alguma coisa? Qual é a dúvida? E ainda fecha no 1 Coríntios, capítulo 7, 39, dizendo que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Olha o fechamento. Mas se o seu marido morrer, aqui não está falando, mas se o seu marido descrente resolver se apartar, ou se houve um adultério, não está dizendo isso. Mas se o seu marido morrer, não é porque se ele for adúltero, infiel, nada disso. Ela estará livre para se casar com quem ela quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Casada. Quem está casado, permaneça casado. Quem está solteiro, que permaneça solteiro. Amados, só não entende isso quem não tem o Espírito de Deus. Não quem não entende, né? Todos nós estamos aprendendo. Estou falando aqueles que relutam contra isso. Relutam contra isso. A intercessão é poderosa e eficaz. Jesus prometeu. Ele precisava subir para que o Consolador descesse, para convencer o mundo do pecado. E aquela parte que fala, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... O versículo eu não me lembro. Que o apóstolo Paulo falou que ficou sabendo que tinha um homem que estava se deitando com a mulher do pai dele para entregá-lo ao mundo. Entregar a Satanás. Quem é o príncipe desse mundo?
é Satanás. Entregar o mundo, porque aquele rapaz estava se deitando com a mulher do pai dele, era um descrente. Expulse no meio de vocês, entregue ao mundo, para ver se haja salvação, para ver se ele se arrepende. A mesma coisa do descrente que resolveu se apartar. Vocês não ficam debaixo de servidão, deixe-o ir. Não precisa brigar, não precisa ter contenda. Porque eles resolveram se divorciar, separar, é porque eles são descrentes. Agora, vocês que são crentes, vocês vão interceder por essa alma. Ele está no mundo, feito o que o apóstolo Paulo falou para aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele. Entrega a Satanás, entrega ao mundo. E vocês, como cristãos, vocês vão interceder. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.